Olá, turma, tudo bem? Professor Renato. Eu em sala não prometi, né, mas fiquei de entregar para vocês, se fosse possível, a resolução da lista. E encontrei um tempinho aqui, vou resolver com vocês. Eu não vou editar o vídeo, viu, galera? Então, se passar carro aí na rua, aqui que o meu local de gravação é bem perto da rua, algum barulho, alguma coisa, acho que não vai acontecer nada assim que atrapalhe o entendimento, não. Então vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo. Mas como são nove questões, né? Então vai se estender um pouco. Então, questão 1. O espaço de um ponto material varia em função do tempo de acordo com o gráfico abaixo. Determine, letra A, o espaço inicial do movimento. Então, quando ele pede o espaço inicial, é a posição no início do movimento. E aí, quando você olha para o gráfico, você vê que esse movimento ele dá início aqui no instante t igual a zero. Importante quando vocês forem ler gráfico é olhar o que ele está relacionando. Ó. Repare que no eixo Y ele está relacionando, ele está me dizendo que os valores representam as posições. No eixo X, os valores representam o tempo. Uma informação importante, todo gráfico, antes de mais nada, você tem que observar o que ele está relacionando. Ó. Posições em metro, tempo em segundo. Tá, então quando o tempo for zero, que é onde começa o movimento, eu reparo o quê? Que a posição é -10. Galera, eu vi uma certa dificuldade, mas gravem isso aí, ó. Toda vez que o gráfico ele cortar entre aspas, né? Ele interceptar aí o eixo Y, é porque o X é zero. Quando ele interceptar o eixo X, é porque o Y é zero. Então, nesse ponto aqui, ele está interceptando o eixo Y justamente quando o X é zero, que é o tempo inicial zero, né? Então, respostinha aí, letra A. No tempo inicial igual a zero, a posição inicial vai ser -10 metros. Também para localizar. Certo. Letra B. O que acontece no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos? Então vamos olhar para o gráfico. O que esse gráfico está me dizendo? Que de 0 a 2 segundos a posição não está alterando, ó. Nem aumenta nem diminui. Eu posso dizer que esse móvel ele está em repouso ou parado, né? Espero que vocês tenham percebido aí. Nem aumenta nem diminui, está ali em cima do -10. Então, está em repouso. Letra C. Os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. A origem dos espaços é quando a posição for zero. Então, quando ele interceptar o eixo X, é porque o Y é zero. Lembra da informação? Então, onde ele cruzar aqui o eixo X, significa que ele está passando na origem, no zero. E isso ele faz aqui, ó, no tempo 4 segundos e no tempo 9 segundos. Então esse objeto ele fez um movimento de ida e vinda, né? Aqui ele tem um movimento progressivo, está aumentando as posições com o tempo, de repente ele tem um movimento retrógrado. E aí nessa ida ele passa no instante 4 segundos, no zero, e depois no instante 9 segundos. Então a resposta aqui, ó, t igual a 4 segundos e t igual a 9 segundos. É aí que ele passa na origem das posições. Ok. Letra D. A velocidade escalar nos instantes t, nos instantes 4 segundos e 9 segundos. Turma, olha só. No gráfico posição por tempo, no movimento uniforme, a característica desse gráfico é uma reta. Ó. Isso aqui está me dizendo o quê? Que as posições elas variam a uma taxa constante, ou seja, de 10 em 10, 5 em 5, 20 em 20. Não é? Então tem uma taxa de variação das posições, e aí o gráfico dá uma reta. Se você fizer uma análise matemática, a gente pode comparar essa equaçãozinha aqui, ó, S igual a SO mais VT. Se eu fizer uma álgebrazinha bem simples aqui, só fiz inverter, na ordem das parcelas não altera o resultado, e comparar com a função de primeiro grau, você vai ver que é a mesma coisa, ax mais b. E lá da matemática, a funçãozinha de primeiro grau tem o gráfico como uma reta. Então, no movimento uniforme, o gráfico posição por tempo, ele é sempre uma reta. Nesse caso, a velocidade é positiva, significa que ele está progredindo, né, na trajetória. E nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade negativa, ele está regredindo na trajetória. Deixa eu dar uma pausa aqui, vai passar um carro de som. Pronto, galera.
Eu não sei o que que deu aqui, espero que não tenha complicado. Eu fui dar uma pausa aqui que passou um carro de som. Vou deixar. Vamos lá. Então, turminha, tá aí, ó. O gráfico é uma reta, viu? É crescente ou decrescente, dependendo da velocidade. Tá, professor, o que que isso tem a ver com essa questão? Significa o seguinte, que ao longo desse intervalo de tempo aí, aqui, ó, de 2 até 6 segundos, essa velocidade aqui é uma só. A posição está mudando, mas muda uma taxa constante, então a velocidade ela é uma só aqui, ó. E depois de 6 a 9, também a velocidade é constante. É outra velocidade, mas é constante. A professora ela continua assim, mas não tem informação dela aqui embaixo, ó. Então vamos lá. Letra D, ele quer que a gente calcule essas velocidades. Então vou fazer esse cálculozinho aí. Aí a gente pode usar a relaçãozinha, né, que velocidade é distância por tempo, ΔS por ΔT. E aí eu vou fazer primeiro aqui para de 0, perdão, de 2, né, que é o intervalo que eu estou pegando ali, de 2 segundos a 6 segundos. Repito, professor, a questão pediu no instante 4, mas nesse intervalo ela é uma só. Então, se eu achar a velocidade nesse intervalo, é a velocidade no instante 4 segundos. E aí, vamos embora, ΔS. Presta atenção aqui, ó, cuidado. ΔS, lembra da definiçãozinha? É a posição final menos a inicial. Então, se eu fizer aqui um cálculo separado, ΔS é a posição final, vou representar por S sem nada, menos SO, posição inicial. Então, como eu estou me pegando desse intervalo de 2 a 6, no 2 segundos a posição inicial, ó, menos 10. No instante 2 segundos ele está no menos 10 e no instante 6 ele está no instante, perdão, na posição 10. Então o que eu vou fazer? Posição final 10 menos a inicial, que é menos 10. E aí a gente vai fazer aquele jogozinho de sinal, menos com menos vai dar mais, 10 mais 10, pois a variação aí dos espaços é de 20 metros. Então 20 dividido por de 2 para 5 segundos, galerinha, variou 3 segundos, não é isso? De 2 para 5, ou perdão, de 2 para 6, ó. De 2 para 6 está variando 4 segundos, não é isso? Então, quando a gente fizer essa divisãozinha aí, ó, 20 dividido por 4, dá uma velocidade média de 5 metros por segundo. Pronto. Agora vamos fazer aí para a gente descobrir no instante 9, né? Que a questão também pediu. É fazer a mesma coisa, porém, pegando o intervalo e as posições diferentes. Então, ΔS. De 2 a 6. Agora eu vou pegar esse intervalozinho aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Muito bem. Aqui. Então, quando o instante de tempo é 6, a posição é 10. E quando o instante de tempo é 9, a posição é 0. Então, fazendo o cálculozinho ali, ó, ΔS sobre ΔT. Lembrando, ΔS é a posição final. Ali, quando o tempo for 9, a posição é 0, final, menos a inicial, que é 10. Aí lembrando, 0 menos 10, quer dizer, não tem nada, está devendo 10, fica devendo 10, né? Então, aí uma regressão na trajetória, por isso que vai dar uma velocidade negativa. Menos 10, o intervalo de tempo eu peguei aqui, ó, de 6 até 9. De 6 para 9 é 3, né? Quando você divide aí, menos 10 por 3 vai dar menos 3,33 metros por segundo. Pronto, está resolvida aí a primeira questão. Certinho? Vamos para a segunda questão. É dado o gráfico da velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Sabe-se que no instante t igual a zero, o espaço do móvel é 15 metros. Determine, letra A aceleração escalar do movimento. Então, repare agora, nesse gráfico, ele está relacionando velocidade por tempo. Já não é mais posição por tempo. Esse gráfico aqui é uma relação da velocidade com o tempo. E o que significa, galerinha? Essa velocidade está mudando. Então, repare que ela está aumentando aí, ó. Então, é um movimento variado. E como essa velocidade ela varia uniformemente, então repare que dá uma reta, ó, significa que o tempo vai passando, essa velocidade está aumentando a uma taxa constante. Esse movimento ele é uniformemente variado. E como essa reta é crescente, significa que essa velocidade ela está aumentando a favor da trajetória, essa aceleração aqui ela é positiva. Ó. Então, bora, letra A. O que ele está me perguntando?
a aceleração escalar do movimento. A definiçãozinha de aceleração é só a razão da velocidade no tempo, ΔV por ΔT. Fazendo aqui no gráfico, né, pelas informações que ele me deu, a variação da velocidade foi de 0 a 25. De 0 a 25, então tem uma variação de 25 metros por segundo. Pegando aqui o tempo, a variação dos instantes de tempo foi de 0 a 5. Então, ΔT, 5. Aí 25 dividido por 5 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 5 metros por segundo a cada segundo. Pronto. Letra B, fazer aqui em cima. Ele está me perguntando a variação do espaço entre 0 e 5 segundos. Turma, aí lembra da informação lá da aula? Esse gráficozinho aqui, velocidade por tempo, ele tem uma informação importante. A área que ele desenha aqui, ó, dá justamente o deslocamento. Então, se a gente calcular essa área, a áreazinha de um triângulo, lembrando que é a base vezes a altura dividido por 2, fazendo essa continha, ó, a base, vamos pegar aqui, 5, a altura, 25, dividido por 2. Fazendo a multiplicaçãozinha, 5 vezes 25 dá 125, dividido por 2. 125 dividido por 2 vai dar 62,5 metros. Tranquilo? Dá para usar equações aqui também. Olha só, a gente tem a velocidade inicial, 0. A gente tem a velocidade final, 25. A gente tem a aceleração, que achou na letra A. Torricelli aqui também sai, ó. V quadrado, VO quadrado, 2A delta S, né? A velocidade final vai ser 25 ao quadrado. A inicial, pelo gráfico, é 0, mais 2 vezes a aceleração que a gente encontrou na letra A, que é 5. E esse delta S é o que a questão me pediu. Então, fazendo essa continha aqui, 25 ao quadrado, acho que é 625. Vou confirmar, mas acho que é isso mesmo. Aqui, 25 ao quadrado, 625. Então, 625. 0 ao quadrado é 0, né? 2 vezes 5 é 10, delta S. 625, esse 10 multiplica, vem dividindo, fica igual a delta S. E aí, é só correr uma vírgula, é justamente 62,5 metros. Então, tá aí. Também dá para resolver por Torricelli, ou a área abaixo do gráfico, que também tem essa informação. Letra C. Letra C, ele pergunta o espaço do móvel no instante t igual a 5. Então, bora lá. O espaço dele no instante t igual a 5. Então, onde é que ele vai estar? Então, o espaço, que é a posição dele em um dado tempo, a gente tem aquela equaçãozinha, equação zona, né? S com SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E aí eu vou ter esse valor. O espaço vai ser o S, a posição inicial, e a gente retorna lá no enunciado. A questão fala que no instante t igual a 0, o móvel estava na posição 15 metros. Então esse é o SO, 15. A velocidade inicial pelo gráfico é 0, né, no início. Então 0. O tempo, a questão pede no instante 5 segundos. Vai zerar, mas coloca aí. A aceleração a gente achou na letra A que é 5. 5 ao quadrado é o tempo, sobre 2. Então vamos lá. S é igual a 15 mais 0 vezes 5 é 0, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então vou colocar aqui 5 vezes 5 ao quadrado é 25 sobre 2. S é igual a 15 mais 5 vezes 25 vai dar 125 sobre 2. S vai ser igual a 15 mais 125 dividido por 2 dá 62. 62,5. Somando aí 15 mais 62,5, isso aí vai dar 77,5 metros. Não é isso? Deixa eu confirmar aqui que eu não sou muito bom de conta de cabeça, não, mas acho que é isso mesmo. 15 mais... esqueci da vírgula.
gente tenta adiantar e acaba. Tá lá, turminha, é isso mesmo. Galerinha, olha só. Repare uma coisa. Esse cálculo, por essa expressão, poderia ser desprezível, aí, né? Desprezado, acho que fica mais coerente. Desprezível é uma coisa ruim, né? Como assim, professor? Ó, repare. A gente descobriu que ele andou essa distância, ó. Essa foi a variação do espaço. Considerando o movimento retilíneo, né, o deslocamento dele aí, ó. Isso aqui foi o que ele andou. Então, pegando esse deslocamento e acrescentando a posição de que ele saiu, você tem a posição final dele, ó, por lógica. Não saiu da posição 15 metros, andou 62,5. Esse cálculo final aqui, ó, saiu do 15, andou 62,5. Foi parar na posição 77,5 metros. Certo? Está aí respondido a segunda questão. Certo, vamos para a terceira questão agora. Deixa eu pegar aqui. Pronto. A figura abaixo representa o gráfico horário do movimento de uma partícula onde AB e CD são arcos de parábolas e BC e DE são segmentos de reta. Pronto. Pergunta-se: em que intervalo de tempo a partícula se encontra em repouso? Isso é a letra A. Então vamos lá, turminha. Então, mais uma vez, repare. Aqui no eixo Y está representando posições e no eixo X representando o tempo. E aí ele quer saber quando é que está em repouso. Significa que a posição não varia com o tempo, está parado. Onde é que eu percebo isso? Eu percebo aqui, ó, no instante T1 e T2, esse móvel ele não muda de posição, sinal de que ele está parado. Ok. Letra B. Em que intervalo de tempo a partícula está em movimento uniforme? No movimento uniforme significa que as posições variam a taxa constante. Lembra, o gráfico é uma reta, que nem na primeira questão. Onde é que eu percebo esse padrão de reta? Percebo aqui, ó, nos instantes T3 e T4. Ó, dá uma retazinha. Significa que a posição está variando a uma taxa constante, velocidade constante aqui, ó. Letra B. Letra C. Em que intervalo de tempo a partícula apresenta movimento acelerado progressivo? Significa que ele está indo a favor da trajetória, sendo acelerado a favor da trajetória. E com a velocidade aumentando em módulo, né? Significa que ele está indo mais rápido. Acelerado é isso, galera. Já dando um spoilerzinho aqui na outra questão, ele fala retardado. Ó. Acelerado e retardado significa que está aumentando a rapidez. Ou seja, ele está indo cada vez mais rápido, é acelerado. Se ele estiver cada vez mais devagar, é retardado. Agora, se ele estiver indo a favor da trajetória, progressivo. Se ele estiver indo contra a trajetória, retrógrado. Então, na letra C, ele quer saber o intervalo de tempo que o movimento é acelerado e progressivo. Certo. Esse padrãozinho a gente percebe aqui, ó, entre os instantes C e D. Repare aqui, ó. Letra C. O gráfico dá uma parábola com o arco para cima. Se eu continuasse essa parábola aí, ela seria assim, ó. Não é isso? Isso aqui é a característica do movimento com aceleração positiva, ó. Ele está sendo acelerado a favor da trajetória. E repare que a taxa de variação das posições, ela cresce exponencialmente, ó. Olha o braço de parábola como é que está dando aqui. Então aqui ele está no movimento acelerado. A variação das posições aumenta exponencialmente com o tempo. E é progressivo porque ele está aumentando. Ele está indo a favor da trajetória. Letra D. Em que intervalo de tempo o movimento é retardado e progressivo? E é isso acontece aí entre os instantes 0 e 1. Vou pegar aqui, ó. Está aqui entre os instantes 0 e 1. Isso aqui configura a letra D. O que está acontecendo? Ele está indo a favor da trajetória. Repare que não está decrescendo a reta do gráfico, né? Mas é um a favor
que o ritmo dessa variação de posição diminui exponencialmente, ó. Então ele está indo, mas está indo um pouco mais devagar. Ele está diminuindo sua velocidade aqui, ó, em módulo. E aí dá essa parábolazinha aqui com a concavidade para baixo. Então, turma, se a gente for interpretar esse gráfico como um todo, ó, aqui ele está indo a favor da trajetória, mas diminuindo a velocidade. Aqui ele parou, ficou parado aí, ó. E aqui ele acelerou, então está aumentando as posições, né, a favor da trajetória, aumentando as posições exponencialmente, quer dizer, está sendo acelerado. E ele parou de ser acelerado e aí continuou no mesmo ritmo, ó. Deu uma reta. Certo? Então vamos para a quarta questão. Onde eu coloquei essa quarta questão? Aqui. Opa. Ok. Dois competidores. Não. Aqui. Em uma corrida olímpica, numa pista plana, horizontal e reta, dois competidores A e B levam 2 e 5 segundos para atingir a velocidade máxima de 10 metros por segundo e 12 metros por segundo, respectivamente, as quais são mantidas até o final da corrida. Os respectivos gráficos de suas velocidades em função do tempo, mostrados a seguir, não estão desenhados em escala. Determine que corredor libera a competição na marca de 8 segundos. Então, turma, ele tem os dois gráficos aqui que representam o deslocamento, né, dos dois corredores. Na verdade, ele é o gráfico velocidade por tempo, lembra disso, ó, velocidade. Sempre, galerinha, olha essas informações, o que o gráfico está relacionando, velocidade por tempo. E ele quer saber quem é que lidera. E a análise lógica é a seguinte: quem é que está liderando? Quem está na frente. E quem está na frente, quem andou mais. Não é? Espero que todos concordem. E a informação disso está na área desse gráfico. Lembra, a área do gráfico velocidade por tempo é justamente o deslocamento. Então eu vou calcular a área desse gráfico do corredor A, a área do gráfico do corredor B, e quem tiver uma área maior, tem um deslocamento maior, está na frente. Olhando assim, a gente já dá um parecer que o corredor A está na frente, né? Porque visualmente parece que essa área é maior do que essa. Só que ele lança essa dúvidazinha, acho que eu até comentei em sala, né? Que o gráfico não está em escala. E aí, deixa uma pulgazinha atrás da orelha, vamos fazer o cálculo. Essas duas áreazinhas aí, elas são trapézios. Então eu vou pegar aqui, vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Então a área 1 é do corredor 1, a área 2 é do corredor B. E fazendo o cálculo, a área 1. O trapézio tem aquela formulazinha que é a base maior, que eu estou chamando de Bzão, mais a base menor, que eu estou chamando de Bzinho, vezes a altura, estou chamando de H, dividido por 2. Então olhando para esse gráfico aqui, a base maior é de 0 a 8. Então é 8. Então substituindo aqui, turma, 8. Mais a base menor, ela está aqui, ó, de 2 a 8. De 2 a 8 são 6, né? E a altura desse trapézio está aqui, ó, de 0 a 10. Então ela é 10. Dividido por 2. Fazendo a continha aí. 8 mais 6 vai dar 14, né? 8 e 6, 14. Vezes 10 sobre 2. Então, área 1. 14 vezes 10, 140. 140 dividido por 2. 70 metros. Pronto, esse corredor aí, ele andou 70 metros. Fazendo para o corredor 2, que é a área 2 agora, que é essa área de baixo aqui. Substituindo direto, viu, turma? Então aqui, ó, a base maior de 0 a 8. Então, base maior mais a base menor para esse gráfico está aqui, ó, de 5 a 8, que é 3, né? Vezes a altura de 0 a 12 é 12. Isso dividido por 2. Então, a área 2 será 8 e 3, 11.
11 vezes 12 dividido por 2 dá 6. 11 vezes 6, 66 metros. Bom, então quem está na frente é o corredor 1, é o corredor A, né? É o corredor A porque ele andou mais. Então, obviamente, ele vai estar na vantagem. Ok, galera, vamos para a questão 5. Vamos lá. Então, a questão 5, ó. Dois carros A e B têm seus movimentos representados esquematicamente no gráfico S por T a seguir. Então, quando a gente olha aqui, o carro B ele é essa linha vermelha, uma parábola, o carro A é essa linha laranja. Então, pelo gráfico, a gente já identifica que o carro B ele tem um movimento uniformemente variado. Ó. O gráfico característico, posição por tempo aí no movimento uniformemente variado é essa parábola. As posições estão variando, mas não variam a taxa constante. Significa que a velocidade está mudando. Já o carro B, o carro A, desculpa, que é o da reta laranja, as posições variam a taxa constante. Ó. Significa que a velocidade não está mudando. Então, é um movimento uniforme. Então, vamos analisar, né? Pode-se afirmar, baseando-se na função que representa o movimento de cada carro, que letra A, as velocidades iniciais t igual a zero, dos carros A e B são zero. Opa, as velocidades em t igual a zero dos carros são zero. Não, eu não posso dizer isso. Por que não, professor? Galerinha, olha só. Esse gráfico é posição por tempo. Ah, mas não começou no zero, mas é posição por tempo. Presta atenção, eu sempre olho o que está relacionando. Ó. Então, o que eu sei? Que o carro B, ele levou aqui, pelo menos parece, um instantezinho sem variar a posição. Ó. Então, tem um momentozinho, tem uma retazinha aqui, né? E pelo prolongado do gráfico, a gente pode mais ou menos deduzir isso. Então, tem um momentozinho aqui em que ele não variou a posição, ficou no zero. Então, para o carro B, a velocidade inicial é zero, mas o carro A não. Em nenhum momento houve uma estabilização da posição. Ó. Todos os momentos aqui, nessa retazinha laranja, a posição está aumentando com o tempo. Ó. Então, não houve nenhum momento que o carro ficou parado. Letra B. A velocidade média do carro B é igual à velocidade média do carro A no intervalo de tempo de 0 a t. Correto, galera. A alternativa correta é essa. Porque os dois saem da posição 0 e chegam à mesma posição S nesse tempo t. O que acontece é que o ritmo de variação da posição foi diferente, né? Um ficou um tempinho parado, foi aumentando a velocidade, e aí você acabou tendo esse gráficozinho aqui, que é o carro B. O carro A teve um ritmo constante, mas se gastaram o mesmo tempo e percorreram a mesma distância, a velocidade média vai dar a mesma coisa, né? Velocidade média é a variação dos espaços no tempo. Então, o espaço final é o S, o inicial é zero para ambos os carros, o intervalo de tempo é o mesmo para ambos os carros, então a velocidade média vai dar a mesma coisa. Letra C. As velocidades iniciais dos carros A e B são diferentes de zero. Né? Então, por exclusão, né, como a gente viu na letra A, que o carro B ele tem um momentozinho aí que está parado, então a letra C está excluída. Letra D. A aceleração do carro A é igual à aceleração do carro B. O carro A ele não tem aceleração. Esse gráfico aí caracteriza um movimento uniforme. Então, a aceleração é zero. A posição varia uniformemente com o tempo. E letra E. O carro B percorrerá uma distância maior até encontrar o carro A. Turma, olha, o que a gente pode dizer aqui? O carro B vai percorrer uma distância maior até encontrar o carro A. O gráficozinho aqui ele não é a trajetória, viu? É a variação da posição no tempo. Como que essa posição está variando? Esse gráfico ele condiz com uma trajetória quando for um lançamento horizontal ou oblíquo em casos específicos. Mas aqui ele não está dizendo que o percurso do carro B foi esse e que o percurso do carro A foi esse. Aqui ele está te mostrando de que maneira as posições variam com o tempo. Não é? Então, a distância percorrida pelos dois aí é a mesma. Os dois saíram de 0 até S.
Agora, com que padrão isso aconteceu é que é diferente, né? Então tome cuidado aí, pode ser uma pegadinha. Tá ok? Então vamos para a questão 6. Deixa eu conferir que está gravando tudo certinho. Pronto, questão 6. Dois móveis, 1 e 2, partem do repouso, quer dizer, velocidade inicial igual a zero, de um mesmo ponto e passam a se mover na mesma estrada. A trajetória é a mesma. O móvel 2, no entanto, parte 3 segundos depois do móvel 1. A figura a seguir representa, em um gráfico cartesiano, como suas velocidades escalares variam em função do tempo durante 18 segundos, a contar a partir do móvel 1. Então está aqui o gráfico. Aqui está um pouquinho junto, mas essa retinha aqui, ó, vou colocar aqui, é do 2, aqui tem uma inclinação menor que é do 1. Ele fez essa identificação através dessa legendazinha aqui com essas setinhas. Então vamos lá. Mais uma vez, o gráfico é velocidade por tempo, como são retas, característica do movimento uniformemente variado. A velocidade está variando com o tempo, mas varia em um padrão, né, uniforme. Então a aceleração é constante. Então vamos lá, letra A. Calcule as acelerações escalares do móvel 1 e 2 depois de iniciar seus movimentos. Turma, pelo gráfico a gente aplica, né, aquela função, aquela definiçãozinha de aceleração, que é a variação da velocidade no tempo. Então eu vou calcular essa variação de velocidade no tempo para um, para o outro, e é a resposta. Então vamos tentar identificar aqui, porque está bem juntinho, né? Eu não vou pegar todas as medidas, porque olha só, eu não tenho esses valores aqui, ó. Mas como o gráfico é do movimento uniformemente variado, significa que a aceleração é constante. Então se eu pegar a aceleração daqui até aqui, ou em qualquer ponto dessas retas aí, ela não vai mudar. Ela é a mesma para todo o movimento, até aqui, né, 18 segundos. E aí eu vou pegar esse ponto, porque nesse ponto eu tenho a informação da velocidade e do tempo. Ó. Se eu pegar um ponto além, aqui eu tenho o tempo, mas não tenho a velocidade. Então vamos fazer isso aí para o carro 1 e depois para o carro 2. Para o carro 1 eu vou chamar de A1. Então a variação de velocidade do carro 1 é de 0 a 18. Ó. Então ΔV é 18. E a variação de tempo é de 0 a 12. Então 18 dividido por 12. Fazendo essa continha eu vou simplificar, dá por 6, né? Ali fica 3 sobre 2. Então a aceleração do carro 1 é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Para o carro 2. Para o carro 2, a variação de velocidade é a mesma, de 0 a 18. Só que o tempo é diferente. O tempo é só de 3 até 12. Ó. Ele saiu 3 segundos depois. Então, de 3 para 12 dá 9, né? E aí, 18 dividido por 9 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa informação, turma, a gente pode explorar um pouquinho aí. Lembra lá, ó? Eu não sei se vocês viram em aula, que o ângulo, a tangentezinha do ângulo aqui, né? É justamente essa aceleração. ΔV por ΔT, cateto oposto por cateto adjacente. Então, se o ângulozinho aqui é um pouquinho maior, significa que está com aceleração maior. 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, letra B. Ele pergunta, verifique se até o instante t igual a 18, o móvel 2 conseguiu alcançar o móvel 1. Justifique sua resposta. Galera, ó, o gráfico aqui embaixo, ele é o quê? Ele é o deslocamento, né? Então, calculando esse gráfico aqui embaixo, a gente vai ver se a distância percorrida pelo móvel 2 ela é maior ou igual à distância percorrida pelo móvel 1. Não é? Já que a questão fala que os dois partem do mesmo ponto, então se ao final de 18 segundos
o móvel 2 andou mais ou igual ao móvel 1, é porque houve um encontro. Não sei se vocês concordam, porque se o móvel 2 andou mais que o móvel 1, em algum momento houve uma ultrapassagem, né? E ali em algum instante teve um encontro. Ou no mínimo a mesma distância. Se andaram a mesma distância, ao final dos 18 segundos se encontraram. Então eu vou calcular a área do gráfico do móvel 1, vou calcular a área do gráfico do móvel 2, e aí a gente tem essas distâncias. Então vamos lá. As duas áreas aí são triângulos. E eu não tenho essa alturazinha aqui para o móvel 2 e nem essa alturazinha aqui para o móvel 1. Mas a gente consegue calcular. Basta a gente utilizar a equaçãozinha da velocidade, porque eu tenho a velocidade inicial, ambos partem do repouso, eu tenho o tempo e eu tenho a aceleração. E aí a gente pode utilizar a equaçãozinha V igual a VO mais AT. A gente vai explorar e ver o que dá para fazer a mais aqui, tá? Então vou calcular aqui, para o móvel 1, ao final de 18 segundos, partiu da velocidade inicial 0 em repouso, a aceleração do móvel 1 é de 1,5 e eu estou contando até 18, ó. Então 18, então a velocidade 1 vai ser 0, não entra, né? 1,5 vezes 18, que vai dar 27, né? 1 é 9, acho que é isso, vamos ver aqui. 1,5. Vou fazer a calculadora que eu não marco. Mais 27. Um 1,5. 27. Então a velocidade ali vai ser 27 metros por segundo. Para o móvel 2, o móvel 2 vai ser esse daqui. Então, também partiu do repouso, velocidade inicial 0, mas a aceleração do móvel 2 é 2. Só que o intervalo de tempo dele aqui não é 18, ó, porque ele saiu 3 segundos depois. Então o intervalo de tempo dele aqui é de 15 segundos, ó, de 3 até 18. 15 segundos. Então a velocidade dele aqui vai ser de 30 metros por segundo. Um pouquinho mais alto. Ok. Então isso aqui vai ser os valores. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui 27. E aqui um pouquinho mais em cima 30. Então calculando essas áreas aí, turma, a gente tem esses deslocamentos. Então bora lá. A área do 1 é base vezes altura sobre 2, né? São triângulos aí. A área 1 vai ser de 0 a 18, a base é 18. A altura é de 0 a 27, então 27 sobre 2. Essa área 1, vou pegar aqui para dar um pouco mais rápido. Então vou pegar aqui 27 vezes 18 dividido por 2, 243 metros. Então, 243 metros. A área do 2 aí, ó, já vai ser a base de 3 a 18, né? Desse triângulozinho aí, então 15. Vezes a velocidade dele, que é de 30, que é aquela altura ali, ó. Tô olhando do ponto de vista geométrico, né? Dividido por 2. Aqui a área 2 vai dar 15 vezes 15, né? Que dá dos 125. Vamos ver aqui. 15 vezes 30 dividido por 2. 225. 225 metros. Então ele perguntou se vai alcançar, né? Vai. O móvel 2, deixa eu ver. Verifique se a testante diz o móvel 2 conseguiu alcançar o móvel. Não vai alcançar, desculpa, galera. Não vai,
Porque o móvel 2 não andou tanto que o móvel 1 andou. Então não houve um momento de encontro aí. Eles não se encontraram. Se vocês compreendem. Se eles tivessem encontrado, se o móvel 2 tivesse encontrado o móvel 1, acho que é o meu raciocínio da questão anterior, né? Ele teria andado uma distância maior ou igual, né? Em algum momento ali haveria uma ultrapassagem. Turma, ó, a gente também poderia calcular aqui por Torricelli. Eu tenho a velocidade inicial de ambos. Aqui eu achei a velocidade final. E aí eu acharia aqueles ΔS, já que eu tenho as acelerações. Certo? Se eu substituísse naquela S igual a SO mais VOT até o quadrado sobre 2. Deixa eu ver que acho que dá certo também. SO, VOT até o quadrado sobre 2. Dá certo. Por quê? Eles saíram do mesmo ponto, né? A questão fala. Então vamos considerar esse ponto como a origem, 0. Velocidade inicial, 0 também. A aceleração a gente achou. E aí os instantes de tempo a gente tem, né? Só lembrando que o móvel 2 ele sai 3 segundos depois, então é só 15 segundos de movimento para ele. Também sairia. Então são questões aí que você tem uma certa um certo catatal de fórmula para poder resolver. Eu fiz pelas áreas, né? Que é justamente para a gente explorar o gráfico. Ok, Tommy, vamos para a questão 7. Vou selecionar aqui. Só um instante, que é o tempo aqui. Pronto. Questão 7. A questão 7 já fala de um lançamento vertical. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreza a resistência do ar e a .g igual a 10 metros por segundo. Determine as funções horárias do movimento e aí o tempo de subida e etc. Vamos lá, passo a passo. Então, no lançamento vertical, o móvel é lançado. Tem que selecionar aqui. Um lançamento vertical. Vamos fazer o desenho aqui, uma representação. Eu vou pegar aqui o solo, né? Como base. Vamos supor que eu tenho aqui um objeto. Esse objeto é lançado verticalmente para cima com a velocidade inicial. Aí ele sobe, a gravidade atua, sobe retardado, o movimento retardado lá em cima ele zera essa velocidade, né? Ele para. Esse aqui é o ponto mais alto da trajetória. Se ele não parasse, seria o ponto mais alto, né? E aí depois ele retorna. A questão me pede as funções horárias do movimento. Então, primeiro, a gente tem que definir a orientação da nossa trajetória. Então, essa altura, por exemplo, ela é contada de cima para baixo, de baixo para cima. Em geral, é mais conveniente a gente colocar o zero aqui embaixo e orientar essa trajetória para cima. Significa que tudo que estiver para cima vai ser positivo e as grandezas físicas que estiverem para baixo serão negativas. A exemplo, a gravidade, né? Como a gravidade só atua para baixo, nesse referencial aqui, ela está negativa. E aí a questão me pede as funções horárias. As funções horárias são aquelas que dependem do tempo. Para o movimento uniforme de variado, a gente tem duas, que é aquela V igual a VO mais AT para a velocidade e a grandona para a posição, né? S com SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Professor, e Torricelli? Torricelli não depende do tempo, por isso que ela não é considerada uma função horária. Então a velocidade V igual a VO, ele sai com a velocidade inicial de 50 metros por segundo, ó. Tá aqui. Então a velocidade inicial dele 50 mais, só que menos, né, g, porque nesses exemplos quem atua e acelerando o objeto é a gravidade. Então mais menos lá vai ficar menos, a gravidade é considerada 10 aqui na questão, vezes t. Então, essa é a função aí da velocidade para esse exemplo, ó. 50 menos 10t.
Para a posição S é igual, como ele saiu do solo e a gente considerou zero, então zero. A velocidade inicial 50 vezes t, menos, né, a gravidade negativa, t ao quadrado, sobre 2, ajeitando. S é Newton, precisa colocar 50t, menos 10 por 2 dá 5, t ao quadrado. Então, para esse movimento, essa é a função horária da posição. Pronto, letra A já foi. Letra B, o tempo de subida, isto é, o tempo que atinge a altura máxima. A informação que a gente tem é essa, galera. Ó, não esqueça, lá em cima a velocidade é zero. Ele zera essa velocidade, ele para, né? Então, ele dá uma paradinha lá em cima. E essa informação me permite calcular esse tempo de subida. Ó. Como lá em cima a velocidade é zero, eu vou pegar a função da velocidade. 50 menos 10t, lá em cima, aplicando ó, zero para a velocidade, é o ponto mais alto. 50 menos 10t. Eu vou passar esse 10t positivo aqui para a esquerda, né? O 50 ficou. 50, 10t é 10 vezes t. Opa, vai. Vou riscando. Igual 50. O 10 vem dividindo. 10 dividido por 50 dividido por 10. 5 segundos. Então ele leva 5 segundos para subir. Pronto. Letra C, que é a altura máxima. A altura é uma posição, né? É uma posição na vertical. Então ele quer essa altura máxima. É a altura quando o tempo for 5. Porque 5 é o tempo que ele leva para subir. Então 50t eu vou aplicar nessa funçãozinha aqui, ó. Menos 5t ao quadrado. Então bora, S é igual 50 vezes o tempo de subida 5, menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então onde tem tempo eu substituir por 5. 50 vezes 5 dá 250, menos 5 vezes 5 ao quadrado dá 25. Então fazendo aqui S igual 250 menos 5 vezes 25 dá 125. 250 menos 125 dá 125 metros. Então, tá um S aqui, mas é uma altura, viu, turma? Não se prendam muito a isso, não. Ele vai atingir 125 metros de altura. Aqui desconfigurou em T igual a 6, tá? Contados a partir do instante do lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Então, ele quer a mesma coisa aí, só que agora para T igual a 6 segundos e para a gente dizer se ele vai estar subindo ou descendo. Então basta a gente substituir aqui S igual 50 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. 50 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30, né? Mas é 50, bota um zero a mais. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 5 vai dar 160 e... Vamos ver aqui que minha cabeça já não tá raciocinando direito não. 36 vezes 5, 180, Deus, irmão. Não ri não, galera, porque já foi 180, 300 menos 180, 120, né? 120 metros. Aí vem a perguntinha, ele tá subindo ou descendo? Galera, ele vai estar por aqui, ó. Ele vai estar por aqui, né? 120 metros. Mas já retornando, voltando. Mas professor, como é que eu sei? Ele não levou 5 segundos para subir. Então a partir de 5 segundos ele já está voltando. 6 segundos já é um tempo além dos 5. Então ele subiu. Aí 5 segundos em diante ele já está retornando. Então ele vai estar a 120 metros de altura, já descendo, voltando de cima para baixo. E letra E, o instante é a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Galerinha, ó, dá para fazer nas equações, mas macete aqui, ó. Se o objeto for lançado de um nível e retornar para esse mesmo nível, quer dizer, de uma altura e voltou para a mesma altura, nesse exemplo ele saiu do solo e voltou para o solo, estando no vácuo, né, vai ser sempre no vácuo, a gente pode fazer
duas consideraçõezinhas que são assim bem economiza bastante conta. Uma, o tempo que ele levar para subir é o mesmo tempo que ele vai levar para descer. Então, se ele levou 5 segundos para subir, ele vai levar 5 segundos para descer. Então, o instante vai ser 10 segundos. Aqui, ó. Ele pede um instante, né? Ele levou 5 segundos para subir, 5 para descer, 10 segundos é o instante em que ele retorna para o solo. A velocidade com que ele retorna é a mesma com que ele sobe. Lembrando, hein? Saiu do nível, voltou para o mesmo nível e no vácuo. Então a velocidade que ele saiu foi de 50, ele vai retornar com 50 também. Em módulo é o contrário, né? Porque no primeiro instante ele está subindo, no segundo instante ele está descendo. Então saiu com mais 50, ele volta com menos 50. Como ele usa esse termozinho aqui escalar, né, galerinha? Então 50 também. Mas lembrando que é menos 50 porque ele está retornando. Então, não precisa, se você jogar nas equações, vai dar também. Tá certo? Oitava questão. Tem mais? Acho que é a última, né? Oitava. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Adote G10 metros por segundo ao quadrado, expressa a resistência do ar. Ele quer saber na letra A a altura do edifício. Então, nesse exemplo, já é mais conveniente o seguinte. Eu vou dizer que lá em cima, que é de onde a pedra começa a cair, lá é a posição 0 metros. E lá embaixo, no solo, vai ser a altura que ele chama de H. E poderia ser S também, galera. E eu sei que ele leva 4 segundos para descer. Ele quer saber qual é a altura desse edifício. Ó, você tem tempo, você tem aceleração, que é a gravidade, né? Você tem posição inicial, que é a posição final. Então, já chama ela, ó. S igual a SO, VOT, AT ao quadrado sobre 2. A posição lá embaixo, a questão chamou de H. Inicial, a gente, né? Tá dizendo que é 0. Oi, fiz esse risco aí. A gente tá dizendo que é 0 lá em cima. Então, 0. Velocidade inicial, ó. Ela é abandonada. Abandonada subtende que é largada. Ela não é arremessada. A velocidade inicial aqui também é 0. 0. Vezes o tempo de queda, que é 4 segundos. Mais, né? Porque aqui está crescendo de cima para baixo. A gravidade de cima para baixo fica positiva. 10. T é 4 ao quadrado sobre 2. Então H, 0 é neutro. Qualquer coisa vezes 0 é 0. É neutro aqui na soma. Então 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. 160 sobre 2, 80. Esse prédio tem 80 metros de altura. Muito bem. Letra B. O módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Então, para eu achar a velocidade, já me vem essa aqui na cabeça, ó. Aqui agora já saía para o Torricelli, viu? Ó, V quadrado, VO ao quadrado, 2A, delta S. Por quê? Porque agora eu já tenho a altura do prédio, delta S, eu tenho a aceleração, que é da gravidade, eu tenho a velocidade inicial, que é 0, eu vou achar. Mas vamos por aqui mesmo, ó. V igual a VO. 0 é abandonado, né? Mais 10 vezes o tempo. O tempo de queda é 40. Ou 4, né? Mais vezes 10 vai dar 40. Mais 0 é 40 metros por segundo. Aí, turma. Vai, já coloquei Torricelli aqui. V quadrado. Inicial 0 ao quadrado. 2 vezes 10 vezes 80. Então, V quadrado vai ser 0 é neutro, né? 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 80 dá 1.600, né? Então a raiz de 1.600 tá ao quadrado, passa a raiz, é justamente 40. Então a mesma coisa. Acho que tinha 9, né? Acho que tinha 9. Tem. Pronto. Uma pedra A é lançada verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade de 40 metros por segundo. Simultaneamente, na mesma vertical, outra pedra B é abandonada a partir do repouso do alto de um edifício, com 80 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e adotando G 10 metros por segundo ao quadrado, para a aceleração da gravidade, determine
o instante em que as pedras colidem e a altura relativamente ao solo em que ocorre a colisão. Turma, então, o que acontece? Aqui agora eu tenho um problema que é os de encontro, são clichês, tá? Sim, vestibulares talvez, né? Então, simultaneamente, deixa eu ver, simultaneamente. Então, essa pedrinha A ela é lançada verticalmente para cima. No mesmo instante que a pedra B ela é abandonada. Então, enquanto a A sobe e B desce, né, na mesma vertical, a questão fala, vai haver um encontro em alguma posição por aqui. Ó. Vou chutar aqui mais ou menos essa posição. Vamos supor que seja mais ou menos aqui. Ó. Então, enquanto uma sobe, a outra desce. E aí vai haver um momento em que vai haver esse encontro. A lógica de encontro é a seguinte, vê se vocês concordam comigo. Quando é que vai haver um encontro? Vai haver um encontro quando o móvel A estiver na mesma posição que o móvel B. Então, quando a pedra A estiver na mesma posição que a pedra B, é porque se encontraram. Então, eu posso dizer que isso vai acontecer quando o SA for igual ao SB. Não é verdade? Então, eu preciso das funções, porque eu não tenho. Como é um movimento de queda livre, lançamento vertical, esses movimentos são uniformemente variados. Tem aceleração, é a gravidade, né? E aí as funções das posições elas são daquele tipo, S, SO, VOT, AT ao quadrado, sobre 2. Eu vou fazer uma para cada. Aqui na questão já está determinado a orientação da trajetória, ó, cresce para cima, está aqui. Então eu vou seguir nisso aí. Então eu vou pegar aqui para o móvel A. Repare comigo, a posição inicial do A sai lá do chão, 0. Velocidade inicial, ele é arremessado com 40 metros por segundo, então 40 vezes o tempo, não sei quem é. A gravidade, nesse caso, vai ficar negativa, né, turma? Porque se está crescendo para cima, a gravidade é para baixo. Então, menos 10 t ao quadrado sobre 2. Dando uma ajeitadinha aí, ó. 0 é neutro. 40t menos 10 por 2 dá 5. Está fazendo uns rabiscos aí, mas... Então, para o móvel A, a função é essa. 40 menos 5t quadrado. Ok. Para o móvel B, ele é abandonado lá de cima. A função vai ser SO. Então, como ele já é abandonado lá de cima, a posição inicial dele já é 80. Mais VOT, a velocidade inicial. O abandono subtende largar, né? Com velocidade inicial, 0. 0 vezes o tempo. Menos... Ah, professor, olha para cá. Mas aí a gravidade agora não está ajudando? Tá, galerinha, mas quem determina o sinal dela é a orientação da trajetória, viu? Independente se a gravidade está a favor ou contra o movimento, é isso aqui que vai determinar se ela é positiva ou negativa. Então, mesmo na subida quanto na descida, ela prevalece o sinal negativo. Guarda isso, viu? Então, é menos 10 também. Menos 10, t ao quadrado sobre 2. Só dando uma ajeitadinha aí, ó. 80. 0 aqui é neutro, né? 0 vezes t é 0, é neutro. 10 por 2, 5. T ao quadrado. Então tá aí a função do SB. Igual às duas e vamos buscar esse tempo para responder a letra A. Quem é o SA? Substituindo. A gente achou aqui, ó. 40t menos 5t ao quadrado. O móvel B é 80 menos 5t ao quadrado. 5t ao quadrado. Tá aqui. Vamos buscar esse tempo aí. Espero que não dê uma equação de segundo grau, senão tem que tirar, né? Vamos agrupar quem tem t de um lado e quem não tem do outro. Então, vou deixar aqui, ó. 40t menos 5t. Ficou direto aqui também. Vamos economizar, né? Ó, quando passar um para lá positivo, negativo, vai cortar, né? Aqui tá menos 5t quadrado. Aqui também tá menos 5t quadrado. Vai vir mais 5t ao quadrado. Mais 5t menos 5t vai zerar. Então vai ficar só 80. Então t vai ser 80 dividido por 40. 40t é 40 vezes t. Multiplica do lado esquerdo, divide do lado direito, né? Então vai, corta um zero aqui. 8 por 4 dá 2 segundos. Pronto, letra A. O encontro vai acontecer em 2 segundos. A partir do momento aí do lançamento e do abandono. E a letra B, que é a altura relativa ao solo em que ocorre a colisão.
E aí agora você escolhe aí, ó. Eu tenho a posição de A, eu tenho a posição de B. Como a gente sabe que essa colisão vai ocorrer quando forem iguais essas posições, né? Então substitui uma e outra e aí você acha essa posição. Então vou fazer em uma e depois na outra, mas não precisaria. Então 40. O encontro ocorreu no instante de tempo 2 segundos. Então vou substituir aqui por 2. Vezes 2 ao quadrado. Por que 2, professor? Porque ele quer no encontro, galera. E a gente acabou de encontrar esse tempo aí, ó, de 2. 80, né? 40 vezes 2, 80. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 80 menos 20, 60. 60 metros de altura. Repare que se você fizer para USB, tem que dar a mesma coisa, ó. 80 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, SB vai ser 80 menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5 é 20. Então, SB. Então, os dois estão lá. 60 metros de altura se encontraram. É isso, turma. Espero que tenha dado aí para ajudar vocês aí na resolução. Qualquer dúvida, segunda-feira que vem, vocês podem me perguntar. Tá ok? Um abraço a todos aí. Bom restinho aí de final de semana.